Olá, Yasmin, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazendo um breaking news aqui, né? De vez de ser o nosso podcast normal, nós vamos falar de um outro assunto que achamos muito interessante, que é a intervenção que ocorreu no dia de ontem. Todo mundo já sabe, todo mundo já viu o que aconteceu ontem no Distrito Federal e, em decorrência disso, o presidente em exercício, então, né, o Lula, decretou uma intervenção. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa intervenção hoje aqui para vocês, explicar ela, conceituar, dizer até quando vai. Então, vamos passar as informações necessárias para que vocês entendam o que é. Porque senão fica muita informação e a gente acaba não entendendo direito a situação. Então, nós vamos falar sobre isso. Yasmin, eu preciso iniciar esse vídeo falando só um detalhe. A intervenção decretada pelo presidente Lula ontem não é a mesma intervenção que o pessoal da direita está solicitando, tá? Que é a intervenção militar. Conceitualmente, nós temos que dizer que a intervenção militar requerida, ela não existe na Constituição Federal. Tá? O que o pessoal se utiliza é do artigo 142, que trata das Forças Armadas. Então, conceitua as Forças Armadas e diz a finalidade delas, que no final da história é defender a pátria e os direitos constitucionais, ok? E ela é regida pelo presidente da República. Subordina a ele. É subordinada a ele. Esse é o artigo 142 que é utilizado pela ideia de uma intervenção militar. E a intervenção decretada ontem, ela está no artigo 34 da Constituição. Esse sim é um artigo que fala especificadamente sobre intervenção. Então, eu quero dizer que aqui nós não estamos falando, apoiando nenhuma tese, nós não estamos dando opinião pessoal nenhuma. Eu apenas quis fazer essa divisão, essa explicação, para que as pessoas entendam que não é tudo a mesma coisa. A intervenção militar requerida de 142, na verdade, ela não existe. A intervenção que existe está no artigo 34, e é por ali que tem que ser utilizada. Tá? Mas nós temos que fazer essa divisão para que fique claro a explicação que tu vai dar a partir de agora, porque senão as pessoas vão ouvir e vão dizer, tá, mas eu ouvi tanto de intervenção militar e agora tu está falando disso, peraí que uma coisa não fecha com outra. Sim. Agora vai fechar porque nós explicamos as diferenças destas intervenções. Então, dito isso, passo a palavra para ti e tu vai falar um pouquinho para nós sobre essa questão da intervenção. A intervenção federal, ela está no nosso artigo 34 da Constituição. E para que ela serve, Felipe? Nós temos agora essa situação em que a segurança pública do Distrito Federal ela está comprometida. Nós tivemos as invasões, atos de violência e atos antidemocráticos. E a polícia do Distrito Federal não conseguiu controlar. Nessas situações, o que acontece? A lei permite que um ente superior, no caso a União, ela vai intervir na competência do Distrito Federal para reorganizar essa situação. Então, a intervenção federal ela não pode ocorrer de qualquer forma. Nós temos requisitos e situações específicas no artigo 34. Dentre elas, nós temos a garantia da ordem constitucional e também nós temos para repelir a invasão de algum Estado estrangeiro no Brasil e para pôr fim, que é o que está acontecendo, para pôr fim, então, ao comprometimento da ordem pública em razão desses atos antidemocráticos. Só para esclarecer, nós temos dois tipos de intervenção. Nós temos a intervenção estadual, onde o Estado vai intervir na competência do município para reorganizar quando ocorre esse tipo de situação, e a federal, que é a que está acontecendo hoje, que é a União, ela, digamos assim, se intromete, suspende algumas competências dos estados ou Distrito Federal e municípios situados em territórios federais para reorganizar toda essa situação que está comprometida. Então, uma coisa muito importante que as pessoas acabam confundindo, acabam acreditando que essa intervenção que foi decretada pelo presidente Lula, ela se estende a todo o território nacional. Mas não. É uma medida específica ao Distrito Federal e ela apenas limita a competência deste ente apenas na parte da segurança pública, ou seja, as polícias subordinadas ao governo do Distrito Federal, que são Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal, elas agora, com esta medida do presidente Lula, se subordinam ao governo, ao presidente, através da medida que ele decretou para poder, então, regular essa situação. Até porque ela poderia ser, esse decreto, né, essa intervenção federal feita por decreto, ela poderia abranger outras situações. Poderia. Ela poderia ser maior, né, e entre aspas, nesse momento, retirar, suspender os poderes do governador, né. Mas, nesse caso, foi específica
em relação à segurança pública. Sim. Então, não teve a ver com parte executiva, não teve a ver com parte financeira, foi apenas especificadamente em relação à segurança pública esse decreto. Sim, até porque aconteceram todos aqueles atos de vandalismo, a própria polícia não conseguiu conter, então precisava de uma intervenção de um ente superior para então nomear uma terceira pessoa que Porque não é contornasse qualquer essa briga, não é situação. qualquer violência, não é Não, qualquer invasão. Se a polícia local ela conseguir, mesmo com muito esforço, conter aquela situação, não haveria não haveria intervenção. Mas necessidade. a intervenção ela ocorre justamente quando se percebe que a segurança pública não consegue mais dar vazão àquela situação, ela não tem força suficiente Foge para de aquilo. controle. Está fora. Então, aí sim é feita a intervenção. Outro ponto muito importante, que escutei alguns comentários nas redes sociais, que essa medida seria ad eternum, digamos assim, ela teria prazo indeterminado. Mas não, a intervenção federal, além de ser uma medida excepcional, porque a regra é nenhum ente invadir a competência do outro, ela tem um prazo específico. E nesta medida editada pelo presidente, ela vai até o dia 31 de janeiro deste ano, podendo, se houver necessidade, ser editado um novo decreto, uma nova medida. E lembrando, né, essa medida foi editada, mas ela ainda precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. Então, o Congresso ele tem até 24 horas depois de ser convocado para poder se manifestar. Se eles aprovarem essa medida, ela continua, segue o seu fluxo normal até o dia 31. Caso eles entendam que não há necessidade, ela se encerra automaticamente. E o que faz o presidente? Ele nomeia um interventor. Não é obrigatório, mas é facultativo em decorrência que o presidente, por óbvio, ele tem muitas demandas, então nomear alguém específico para isso de sua confiança acaba acelerando um pouco esse processo. Ele tem alguém específico para cuidar dessa parte, então acaba que essa situação pode terminar de uma forma muito mais rápida, digamos Nesse assim. caso foi nomeado o Capelli, né? Sim. E a função dele agora, então, como interventor, é ele que responde Sim. por essa situação da segurança pública. Então, ele pode pedir reforços, ele pode verificar, Servidores. pedir servidores. Então, ele tem várias outras atribuições que ele pode fazer agora para conseguir estancar o que está acontecendo, né? Sim, ele tem amplos poderes que estão especificados nessa medida, que são poderes constitucionais, nada muito fora, é apenas aquilo que instrumentos necessários que ele pode se utilizar para poder realmente conter essa situação. Lembrando que por mais que este terceiro Capelli tenha sido nomeado, qualquer situação de irregularidade, quem responde é o presidente Lula, até porque Sim. ele que nomeou um Sim. terceiro. Quando tu falou ali do Congresso, realmente é isso, né? O presidente acabou fazendo esse decreto e agora, então, o Congresso tem que votar, né? Se ela Sim. vai continuar ou Ou não. Se eles entendem que não, ela cai e finaliza. Se eles entenderem que sim, então ela é aprovada e aí ela continua. Sendo que ela pode ser renovada ainda, né? Sim. Ela pode haver a renovação dela caso seja necessário. Então, nós só vamos saber, primeiro, nós vamos ver se ela vai ser aprovada agora ou não. Sim. E depois, se for necessário, nós vamos ver se ela vai conseguir ser renovada. Só a título de curiosidade mesmo das pessoas, essa votação do Congresso. Hoje o Congresso está em recesso, mas nada impede que, por mais que Sessão a extraordinária. sede dele esteja destruída, digamos assim, nada impede uma sessão extraordinária, uma votação aberta, e tem um quórum específico para isso, uma quantidade específica de pessoas, que é a maioria simples. Então, todos os parlamentares vão comparecer e vão deliberar sobre essa questão, e aí a gente fica no aguardo. 3 questões para finalizar, Yasmin. A primeira delas, que a gente acaba ouvindo agora, em decorrência de tudo que acontece, é que o Lula teria poderes ilimitados. E, na verdade, não. Ele dá um decreto, tá? E esse decreto, então, ele nomeia um interventor, mas ele não tem poderes ilimitados para fazer o que ele quiser, justamente porque isso tem que passar pelo Congresso. E, obviamente, seria barrado. Se houvesse essa situação, haveria essa questão de ser barrado. A segunda situação que eu digo é que ela é específica, como tu mesmo falaste no início, para o Distrito Federal. Ela não está abrangendo, por exemplo, agora se houver uma invasão em Minas Gerais, é outra coisa. É outro decreto, outra situação. Outra situação, é estadual, então não vai misturar as situações. Então, o decreto vale para o Brasil inteiro? Não, vale especificadamente para o Distrito Federal. Se fosse o caso, assim estaria escrito que se abrangeria o território nacional por completo, mas não, é só Distrito Federal e apenas a questão da segurança pública, apenas isso. E a terceira que a gente já comentou também, que é a questão que ela é apenas em razão da segurança pública. Ela não intervém em outras áreas
que o governo tem, né? É só especificamente para a segurança pública. Então, são essas 3 questões que nós temos que trazer para que a gente possa explicar para as pessoas o que é a intervenção, pelo menos uma coisa mais básica, mais sucinta, mas para que vocês entendam o que é a intervenção, qual é a finalidade dela. E agora nós vamos esperar as cenas dos próximos capítulos Vamos para ver a se vai gente, continuar ou se para a vai gente cair. entender. Yasmin, muito obrigado. Pessoal, estamos aí para a gente poder conversar, bater um papinho, mas em tese essa é a nossa contribuição em relação a esse assunto. Informando para que a gente possa, então, desmentir algumas falsas notícias, como a da possível intervenção militar, que, de novo, não existe, e informar realmente para que as pessoas possam passar a informação correta adiante. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês.